eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei a terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Oh Deus, o segredo é te obedecer, Senhor. Aleluia. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, Senhor meu Deus, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de mim. Oh Deus, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Levanta sua mão e diga: bendito serei na terra, bendito serei. Quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito, bendito serei no canto, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra, bendito serei. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito no campo, Senhor. Bendito serei. Onde eu passar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito, bendito serei na terra. Bendito serei. Profetiza para tua vida. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Oh, exalta o Senhor. Aleluia. Ele é o Deus de promessas. Oh Deus, adore seu santo nome. Exalta ele. Boa tarde, queridos.
Aqui é o pastor Luciano da Igreja Batista em Chácaras Reunidas. Como ontem nós tivemos problemas técnicos na nossa transmissão, nós estamos agora transmitindo a palavra do Senhor. Peço perdão pelas nossas falhas ontem, mas a nossa internet, devido a essa demanda tão grande, né, de internet que está sendo usada, né, por várias pessoas, a nossa internet estava estável e não deu para que a gente pudesse fazer a transmissão. Então, como eu tinha dito, nós estamos fazendo a transmissão hoje da palavra do Senhor para que você medite nela. E eu convido você agora a orar. Vamos orar para que Deus abençoe todas as famílias, como nós todos já temos dado ênfase, nós estamos no mês da família e nós estamos aqui para trazer uma palavra de esperança para a sua família. Vamos curvar nossas cabeças e estarmos orando pelos pedidos que foram feitos ontem, pelos irmãos que estão, porventura, agora assistindo a essa transmissão e por toda a Igreja Batista em Chácaras Reunidas e todos os nossos queridos amigos que estão assistindo agora e vão estar assistindo depois a gravação. Vamos estar orando? Pai, nesse momento eu venho pedir que o Senhor abençoe todas as famílias, Pai, do nosso país, as famílias da igreja, Senhor, as famílias dos nossos queridos amigos que estão assistindo essa transmissão. Pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, nossos instrumentos, nosso veículo de comunicação, que é a internet, para que ela hoje não venha falhar, mas que a sua palavra possa estar alcançando os corações, Pai, dos nossos queridos irmãos e amigos, e principalmente abençoando suas famílias. Queremos ressaltar mais uma vez os pedidos que foram feitos ontem. A grande maioria de irmãos e amigos pediu pelas suas famílias, pela saúde física, espiritual, emocional, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor faça um milagre em cada família, que todas as famílias possam estar te buscando, se entregando ao Senhor, para que o Senhor possa estar guiando, para que o Senhor possa estar transformando, abençoando, e também famílias, Pai, que estão com seus relacionamentos quebrados, que o Senhor possa estar abençoando esses relacionamentos, que eles possam estar sendo feitos agora diante do Senhor e que os relacionamentos sejam restaurados. Nós pedimos isso. Quero mais uma vez pedir pela irmã Sirlene, sua família, Senhor, que nós temos um carinho especial por eles. Também quero pedir, Pai, pela irmã Regina, pelo Edgar, pela sua filha, pelo Maicon, Pai, que está se recuperando, a sua saúde física, Pai, está tendo cuidados necessários, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe seu corpo, abençoe sua saúde física, espiritual e emocional. E também, Pai, peço pelo Lucas, a sua família, Senhor, seu pai Eduardo, sua mãe Lourdes, e todos os irmãos da Igreja Batista Chácaras Reunidas e os nossos queridos amigos que estão assistindo essa transmissão. Nós, Pai, pedimos. Muitas vezes nós esquecemos, Pai, do grande número de pedidos que foram enviados, mas nós sabemos que o Senhor não esquece, que o Senhor diz na sua palavra que antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor já sabe, Pai, o que nós estamos pedindo e o Senhor realmente sabe do que nós necessitamos. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo e que todos possam estar sentindo, Pai, a sua visitação através dessa transmissão, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito. Nós pedimos isso e oramos assim, certos que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero transmitir a palavra para você, a palavra de esperança, que se encontra em 1 livro de Crônicas, capítulo 13, versículos de 13 a 14. A palavra diz assim: Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou sua família e tudo o que ele possuía. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua rica e poderosa palavra. É um trecho pequeno das Escrituras Sagradas que nós acabamos de ler. Somente 2 versículos. Mas esse contexto, o contexto que acontece
essa visitação de Deus na casa de Obed-edom é um texto riquíssimo. E nós vamos estar agora trazendo para você a explanação da palavra do Senhor que foi lida, mas no contexto geral desse texto. O contexto era o seguinte, meu querido irmão, meu querido amigo. A arca do Senhor não estava no território de Israel. A arca do Senhor tinha sido levada para o território filisteu na época do sacerdote e profeta Eli. Ele era o profeta que cuidava do jovem Samuel, que depois se tornou o profeta e o juiz após Eli ser chamado por Deus. E nessa época, o povo de Israel vivia em guerra com os filisteus. Os filisteus era o povo inimigo de Israel. E acontece que nessa guerra, na época do profeta e sacerdote Eli, o povo de Israel levou a arca junto na guerra. Por quê? Porque eles queriam que Deus abençoasse a luta deles contra os filisteus. Os filisteus estavam a todo momento atormentando o povo de Israel, invadiu o território de Israel e Israel se preparou para essa batalha. Só que Israel, ele vai e leva a arca do Senhor. A arca do Senhor, só para você refrescar sua memória, e para você que não tem essa informação, para que você tenha essa informação, ela continha as 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos, as segundas tábuas da lei, porque as 2 primeiras Moisés quebrou, porque Moisés ficou irado com o povo de Israel, que quando ele desce, ele vê o povo de Israel pecando, adorando o bezerro de ouro, e ele fica revoltado com isso. E ele quebra as 2 tábuas. E aí Deus dá as 2 novas tábuas, com os 10 mandamentos. E é colocado na arca. Além das 2 tábuas, dos 10 mandamentos, das segundas, porque as primeiras acabamos de conversar sobre isso, foi quebradas, também continha na arca, dentro da arca, da presença do Senhor, a vara de Arão, do sacerdote Arão que floresceu, e estava ali também. E além das tábuas da vara de Arão que floresceu, continha também um vaso de maná, do pão do céu que Deus deu para alimentar o povo de Israel quando eles estavam na peregrinação no deserto. Estavam ali. E aí o que acontece? O povo leva a arca, que simbolizava a presença do Deus Todo-Poderoso, e fazia com que o povo se sentisse corajoso para a luta, porque sabia que Deus, através da arca, estava com eles na luta. Só que o povo de Israel estava com a vida torta diante de Deus. E o que acontece? Os filisteus vencem essa batalha e levam a arca para o território deles. E aí a arca fica fora do território de Israel. Depois de 3 meses que a arca está no território dos filisteus, a arca ela começa a mostrar que o Deus de Israel realmente era Deus e começou a trazer transtornos para os filisteus. E os filisteus, eles fazem o quê? Eles tomam a decisão de devolver a arca para o povo de Israel. Eles colocam 2 carros, ou melhor, num carro de boi, com 2 bois, e mandam a arca de volta para Israel. A arca chega no território de Israel, numa cidade, e os moradores da cidade ficam felizes, vão olhar lá a arca. O que acontece com a arca? Como que a arca está? E aí eles descobrem que a arca do Senhor está ali com eles. Está ali com eles, está bem. Só que ninguém poderia olhar dentro da arca. E nisso, os homens que olham dentro da arca são fulminados. Tocaram na arca, olharam dentro da arca e Deus castigou eles. E aí o que eles fazem? Deixam a arca
na casa de Abinadab. E a arca fica durante mais ou menos 80 anos na casa de Abinadab. Vem o rei Saul, governa o povo de Israel, passa o reino de Saul, Davi assume o trono e Davi reúne o povo de Israel e fala: nós precisamos buscar a arca. Nós estávamos diferentes quanto à arca do Senhor. Nós precisamos trazer ela para o nosso território e levar para a cidade de Jerusalém. E aí Davi faz um projeto, vai na casa de Abinadab com seus homens, eles colocam a arca num carro de boi, com 2 bois novos, um carro novo, e vão fazendo o trajeto. De repente, um dos bois tropeça, Uzá, filho de Abinadab, que estava tomando conta da arca em cima, ele coloca a sua mão para que a arca não caia. Ele fica com medo da arca cair. E de repente ele morre fulminado. Deus castiga Uzá. E aí Davi e todo o povo ficam tristes, lamentam, e Davi diz: como eu vou levar a arca do Senhor? Não tem jeito. E a arca fica na casa de Obed-edom, que estava na cidade de Israel e estava no local onde acontece esse fato. E Obed-edom fica com a arca na sua casa durante 3 meses. E aí, nós observamos no texto que nós lemos que Obed-edom foi muito abençoado com a presença da arca do Senhor na sua residência, na sua casa, com a sua família. Aí a pergunta que eu queria trazer para a nossa meditação: por que a arca que ficou 80 anos na casa de Abinadab não trouxe essas bênçãos que trouxe durante os 3 meses que ficou na casa de Obed-edom? Qual foi a diferença? O que aconteceu? Pois nós sabemos que a arca representava, simbolizava a presença de Deus diante do povo. E Deus, nós podemos pensar assim, ele ficou com a sua arca 80 anos na casa de Abinadab. E Abinadab não teve as consequências positivas que Obed-edom teve nesse pouco tempo que a arca ficou na casa dele. Por que aconteceu isso? Sabe, querido irmão, querida irmã, que nós podemos pensar que muitas famílias acontece isso também. Muitas famílias não recebem bênçãos de Deus no seu lar, enquanto outras famílias recebem. Mas por que isso? Por que acontece isso? Por que Abinadab, que ficou com a arca na sua casa durante 80 anos, muito tempo, não é? 80 anos, mais tempo que muitos irmãos têm de idade, por exemplo, ou eu também. Por que aconteceu isso? E aí eu queria meditar com você 3 diferenças que aconteceram na casa de Abinadab e na casa de Obed-edom. Vamos observar 3 diferenças. Primeira diferença: Obed-edom se dedicou a cuidar da arca, enquanto Abinadab, ele suportou a arca ali. Nos dá a impressão que, por a casa de Obed-edom ser, nesse pouco tempo, muito abençoada, e a casa de Abinadab, no grande tempo que a arca ficou ali alojada, não recebeu bênção nenhuma, é porque aconteceu essa diferença. Obed-edom se dedicou a Deus, enquanto Abinadab não suportou a presença de Deus. Infelizmente, hoje nós vemos isso acontecendo em muitas famílias. Muitas famílias até falam de Deus, comentam sobre Deus, acham que estão seguindo a Deus, mas não estão. Não estão seguindo a Deus porque não têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Obed-edom,
ele mostra que ele se dedicou a Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E é isso que nós precisamos hoje. Deus não quer famílias religiosas. Deus não quer famílias que suportem falar dele, mas famílias que amem falar dele. Famílias que se relacionam com ele, que têm intimidade, têm relacionamento com Deus, que leem a Bíblia, ou seja, deixam Deus falar com eles, orientá-los, enquanto quando eles oram, Deus fala com eles. Isso é relacionamento. É relacionamento. Que amam a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, para você que não sabe, é a igreja. Quantos hoje têm indiferença pela igreja? E isso é ruim, isso é mal. Por quê? Porque Deus ama a sua noiva. A noiva do Senhor é a igreja. Ele fala isso na sua palavra. Jesus fala isso. Que o noivo vai vir encontrar com a noiva. E o noivo ama a sua noiva, que é a igreja. Então nós precisamos amar a noiva de Cristo, que é a igreja. Ou seja, se relacionar com a igreja, frequentar a igreja, não no rito religioso, mas numa espiritualidade sadia, num relacionamento sadio com o povo de Deus, que é a nossa família da fé. E também conhecer a mente de Deus, a mente de Cristo, que está registrado na palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. E nós também precisamos colocarmos nossos planos, nossos objetivos diante de Deus. Isso é relacionamento. E o texto fala que Abinadab, ele ficou com a arca 80 anos e não teve as bênçãos que durante os 3 meses Obed-edom colheu na sua casa e na sua família. Por quê? Porque um tinha relacionamento, tinha alegria de se relacionar com Deus, tinha alegria de cuidar da arca. O outro suportava. Então, queridos, a primeira diferença. O Salmo 128:1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, se relaciona, quer seguir os princípios de Deus para a sua vida e a vida da sua família. Então, queridos, é importante nós termos esse relacionamento sadio com Deus, com a igreja do Senhor e também com a palavra do Senhor. Isso é relacionamento. É isso que Deus quer. E é isso que faz diferença em muitas famílias. Enquanto outras estão indiferentes, não se importam com os projetos de Deus, nem conhecem os projetos de Deus. Isso é falta de relacionamento. Isso se chama indiferença. Quantos estão indiferentes ao Pai Celestial? Então, se relacione com Deus, se dedique a Deus, se dedique a sua família a Deus. A segunda diferença, meus queridos, Obed-edom praticava a palavra de Deus. Ele conhecia e praticava, enquanto Abinadab não sabia nada sobre a palavra de Deus. Ele sabia, sim, algumas coisas, por exemplo, a arca, o que a arca simbolizava, mas ele não tinha aquela intimidade com a palavra do Senhor. E aí nós vemos que, por causa disso, aconteceu uma desgraça na família de Obed-edom. Ou melhor, desculpa, de Abinadab. Obed-edom se relacionava com a palavra de Deus. Abinadab, não. Abinadab nos mostra isso porque o seu filho, Uzá, ele estava fazendo coisas incorretas em relação à arca do Senhor. O texto fala que Uzá, filho de Abinadab, tentou segurar a arca e era proibido tocar na arca. Ou seja, ele não sabia disso. Um fato muito relevante, mas ele não tinha conhecimento. Por quê? Será que o pai dele o ensinou sobre a palavra de Deus, que naquela época era conhecida como a lei de Moisés? Será que ele ensinou como que deveria ser carregada a arca? Não num carro de boi novo, mas os levitas deveriam carregar a arca. O povo que foi separado para servir a Deus no templo, para servir a Deus
na tenda para servir a Deus cuidando da arca. E ele não sabia nada disso. Então, o que nós podemos deduzir? Que não foi ensinado a palavra do Senhor para usar. E aí eu pergunto, como você vai dar uma coisa que você não tem? Como você vai dar um ensinamento que você não tem? Abinadab não ensinou a palavra do Senhor para usar para o seu filho. Se ele não ensinou para o seu filho, a gente pode deduzir que ele não falava da palavra de Deus na sua casa. E é importante nos relacionarmos com a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra como nós devemos nos portar, nos mostra os princípios que nós devemos seguir. E nós observamos que a família de Abinadab não tinha conhecimento correto. Por quê? Porque não era ensinada. Agora Obed-Edom, ele praticava a palavra. Ele era um levita, ele tinha o cuidado com as coisas de Deus, ele tinha zelo, dedicação. Então nós observamos que ele sabia o que a arca simbolizava. E ele sabia os cuidados que eram necessários ser dispensados à arca, que representava a presença do Senhor. Então, você tem ensinado a sua família o significado da palavra do Senhor? Você tem ensinado a sua família os princípios que fazem diferença na nossa vida, que estão registrados na palavra do Senhor? E ele não só ensinava Obed-Edom, mas ele praticava. Por isso a sua casa foi abençoada tremendamente durante 3 meses. 3 meses impactando a sua casa, a sua família e o povo de Israel. Porque o texto diz que eles falaram para Davi, Davi, é importante nós levarmos para a arca para a cidade de Jerusalém, porque Obed-Edom, durante os 3 meses que a arca estão lá, ele está recebendo muitas bênçãos de Deus. Mas por quê? Porque ele conhecia a palavra e ele praticava a palavra. Então, querido, ensine a palavra à sua esposa, ensine a palavra ao seu marido, ensine a palavra do Senhor aos seus filhos e você vai colher frutos abundantes na vida deles. E você vai ter muita alegria. Então, não deixe de ensinar a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, fala sobre a importância da palavra do Senhor. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Então nós precisamos conhecer a mente de Cristo. Nós precisamos saber o que a palavra do Senhor nos diz, dos princípios que Deus quer que você siga com a sua família. E o que vai acontecer, o que Deus tem reservado para as famílias que temem a Ele. Está tudo registrado na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer e não somente conhecer. Tem muita gente que conhece, sabe a palavra até de cor, cita versículos de memória, mas infelizmente muitos não vivem. Nós precisamos conhecer e viver a palavra do Senhor, para que a nossa casa seja abençoada tremendamente. E por último, terceira diferença da casa de Abinadab da casa de Obed-Edom. Obed-Edom, além dele conhecer a palavra, dele praticar a palavra, ele ensinava sobre Deus para sua família. Ele reunia a família e conversava sobre o Deus de Israel. Ele ensinou a sua família sobre o grande livramento que Deus deu ao povo de Israel no Egito. Ele ensinou a sua família sobre o projeto que Deus tinha maravilhoso para o povo de Israel, que era o território chamado Canaã, que era conhecido como a cidade, o território que mana leite e mel, aonde Deus estava levando o povo para que eles construíssem suas casas, para que eles criassem seus filhos, para que eles se desenvolvessem naquele território. Estava registrado na palavra e era um projeto de Deus para o povo de Israel. E Obed-Edom ensinou isso aos seus filhos. Agora,
Abinadab não ensinou. Nós vemos um fim trágico para o filho de Abinadab Uzá. Ele morre fulminado. Ele morre tentando fazer uma coisa boa, mas de um modo errado. Sabe o que isso se chama hoje? Pragmatismo. Tem muitas famílias usando dessa filosofia que é permissiva. Essa filosofia diz que você não precisa fazer o que é certo, você precisa fazer o que dá certo. E isso é errado aos olhos de Deus. Nós precisamos fazer o que é certo para que a gente colha frutos maravilhosos na nossa vida e na vida da nossa família. Quantas famílias estão aprendendo isso? Aprendendo coisas erradas, filosofia de vidas totalmente distorcidas. E é interessante que Deus ele fala que isso se chama inversão de valores. Hoje tem famílias amando coisas e detestando pessoas, usando pessoas para alcançar coisas materiais. Nós precisamos ensinar o correto para os nossos filhos, como Obed-Edom ensinou para sua família, o correto. Servir a Deus, temer a Deus, andar com Deus. E ele estava colhendo frutos maravilhosos. Agora eu pergunto, você que está me ouvindo, você que parou para ouvir a palavra do Senhor, para abençoar sua família, como você tem conduzido sua família até aqui? Você tem feito o que é certo, ensinado os princípios que são bons para sua família? Como honestidade, como integridade, como honrar as pessoas, como amar as pessoas, sabe? Tudo isso são princípios da palavra do Senhor, que hoje está sendo esquecido, porque não está sendo ensinado para essa geração. E eu e você precisamos resgatar esses valores que estão na palavra do Senhor, para que a nossa família seja como uma família de Obed-Edom, receba bênçãos, não como uma família de Abinadab, que era pragmática, fazia o que dava certo. E por isso, infelizmente, Abinadab perdeu um filho querido, Uzá. Agora, Obed-Edom não. Ele tinha sua família recebendo bênção após bênção de Deus. Durante o tempo que a arca ficou na casa dele, ele mostrou para o povo de Israel que vale a pena temer ao Senhor. Vale a pena dedicar a vida ao Senhor. Vale a pena ensinar a palavra do Senhor à sua família. Porque ele estava colhendo frutos maravilhosos. Agora eu pergunto, você quer colher frutos maravilhosos, meu querido irmão, meu querido amigo? Se você quiser, você tem que fazer como Obed-Edom. Obed-Edom se dedicou ao Senhor, a cuidar da arca. Obed-Edom, ele buscou conhecer a palavra do Senhor e praticar na sua vida a palavra do Senhor. Ele era o líder de família. Ele era pai de família. E ele precisava conhecer a palavra e praticar a palavra para que o seu exemplo atingisse o coração da sua família e a sua família visse a diferença daquele que obedece e pratica a palavra do Senhor daquele que não obedece e que não pratica. Isso ficou exemplo registrado no coração da sua família. E, por último, Obed-Edom ensinou sobre Deus para seus filhos, sobre Deus para sua esposa, para sua descendência. E eles marcaram história diante do povo de Israel. Tanto é que a palavra do Senhor, o cronista que escreve o livro de Crônicas, ele registra essa frase. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou sua família e tudo que possuía. E é isso que eu desejo para você, meu querido irmão, meu querido amigo, minha querida irmã, minha querida amiga. Que Deus encha a sua casa de alegria, de paz, de tranquilidade e de ricas bênçãos.
que Deus supra a necessidade de